Olá, amados, bom dia, graça e paz, shalom, queridos. Louvado seja Deus pela sua vida. Pastor Fux aqui, trazendo algo da parte dos céus. Algo que primeiramente Ele me tocou, eu quero compartilhar com você. Iremos hoje falar de algo muito importante, a autoridade. A palavra, toda palavra, ela é uma semente. Toda palavra, independente. Eu até vou ser ousado em dizer que isso até no mundo físico, porque certamente você já teve experiências em situações que uma palavra doeu mais do que um tapa, e você guardou aquilo e aquilo trouxe uma crise emocional, não é verdade? Então cada palavra é uma semente, mas eu quero hoje aqui falar sobre a palavra de Jesus, é a própria autoridade. Eu louvo a Deus pela tua vida, você que está inscrito em meu canal, você que tem nos assistido e tem compartilhado os nossos vídeos. Se esse vídeo chegou até você, é para edificar a sua vida. Por isso receba essa palavra no seu espírito e que Deus te abençoe agora em nome de Jesus. Eu repreendo agora toda falta de atenção, toda dureza de coração, que o teu Espírito Pai possa ministrar essa palavra, que não seja eu, mas sim propriamente o Senhor, fazendo aquilo que for conforme a tua vontade na vida deste irmão, na vida dessa irmã, para a glória do Senhor. Amados, a palavra lá no Evangelho, escrito por Lucas, capítulo 5, versículo 5. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra eu lançarei a rede. Amados, você consegue imaginar esse momento? Eu estava aqui meditando, lendo, escrevendo, e eu me coloquei no lugar daquele homem. Aquele homem, ele pescava profissionalmente, não era apenas um ofício, ele tinha uma habilidade, ele tinha um talento, ele era pescador, e ele dava provisão à sua casa e também comercializava isso, vendia, ele adquiria o seu sustento. É interessante a gente olhar para a situação daquele homem. Talvez ele considerasse aquela a pior pescaria de toda a sua vida, mas ele não sabia que após a pior decepção, o milagre chegaria. É sempre assim na nossa vida, é por isso que a gente precisa estar atento. Ao enfrentarmos uma adversidade, ao atravessarmos uma intempérie difícil na nossa vida, nós precisamos estar atentos, porque Deus quer trazer algo grande. Deus quer mover situação, Deus está chamando a sua situação, chamando a sua atenção, assim como Deus está fazendo agora. Nesse tempo em que nós estamos vivendo, estamos ansiosamente aguardando o segundo turno, para que o nosso presidente seja reeleito, para que os princípios da igreja sejam permanentes, sejam realmente estabelecidos, para que os valores da família sejam preservados, para que Israel tenha a sua representação espiritual e a sua santidade representada em todas as nações. E é para isso que nós estamos orando. Mas eu não entrarei nisso. Hoje eu quero falar sobre a autoridade da palavra, mas a palavra aqui fala de um homem que ele estava desanimado, ele estava entristecido, chateado. Quantas vezes você não esteve assim? Eu também, várias vezes. E de repente então aquela multidão recebeu uma palavra de Jesus, e aquele homem empresta o barco para Jesus. Jesus sobe no barco e começa a ministrar a palavra, e muitos são cheios do Espírito, muitos estão se enchendo, muitos estão encontrando paz, muitos estão sendo curados, transformados, libertos pela autoridade da palavra, a mansidão, a sabedoria do mestre. E de repente o mestre depois fala para ele: leve o seu barco ao mar alto e lançai as vossas redes. Ele olhou e falou: olha, mestre, eu pesquei a noite toda. Talvez ele fez aquilo para não constranger Jesus na frente daquela multidão. Mas a Bíblia diz que Jesus já tinha despedido a multidão. Agora a palavra não era uma palavra rasa mais. Agora a palavra era para líder. Quando Jesus ministrou isso na vida de Pedro, Jesus visualizou com os olhos da fé a grande multidão. E é por isso que você está assistindo essa palavra, assistindo esse vídeo. Eu não estou ministrando apenas para as pessoas inscritas no meu canal. Eu estou ministrando para agentes multiplicadores, que além de compartilhar esse vídeo, elas irão multiplicar a fé de todas as pessoas. Eu estou pregando para líderes, então estou pregando para multidões. Louvado seja o Senhor. Quando aquele homem então decide obedecer,
ele lança a rede e ele nunca viu, ele nunca teve uma experiência tamanha igual aquela, aleluia. A palavra, ela vai nos levar ao nosso lugar para entender o propósito. A autoridade vem através da palavra. Mas como essa autoridade? Como fazer para ter essa autoridade? Existe uma diferença entre poder e autoridade. Tem muitas pessoas que estão no poder, mas não têm autoridade. Outros não estão no poder, mas têm autoridade. Amados, louvado seja Deus por isso. E Jesus pega uma criança, então a ênfase não estava na criança. A ênfase estava na humildade da criança, porque a humildade é a matéria-prima da autoridade. Aleluia! Uma criança, ela é inocente, mas ela não é ingênua. A inocência vem do Espírito, a inocência é não conhecer a maldade. Agora a ingenuidade é você não ver a maldade. A inocência do Espírito, a ingenuidade é da carne. Uma criança é inocente e um adulto é ingênuo. Aleluia. Olha como Deus está falando com você. Deus está mostrando o caminho, sinalizando para que você obtenha autoridade na palavra. Note que é a palavra. Se a palavra de Jesus permanecer em você, você entenderá e você vai entender, você vai receber autoridade. O poder, existe diferença da autoridade, existe uma grande diferença. O poder é aquilo que o cargo te dá, que um título te dá, que uma posição te dá, que um altar te dá, uma bancada te dá. Mas a autoridade, ela é aquilo que a humildade te dá. E Jesus pega então uma criança e ele fala: se você não for como essa criança, você não vai herdar o reino dos céus. A autoridade que Jesus fala, ele pega uma criança e fala da humildade, fala da capacidade de lidar com os traumas relacionais. Você já percebeu? Você é pai, você é mãe, quando o seu filho está brigando, e você vai lá e você ouve aquele griteiro, você vai lá e o seu filho está bagunçando, cara. Seu filho pega o brinquedo do outro e o outro sai chorando, e aí você fica, meu Deus, e você chega e dá vontade de dar uns tapas, e você puxa, a criança briga, aí daqui a pouco eles já estão lá brincando de novo. Uma vez eu lembro que a minha filha levou uma mordida de uma criança, e ela chorou no meu colo, depois ela foi lá e começou novamente. É como você responde às agressões, às ofensas. A maneira como você responde à ofensa, ela vai medir o seu nível espiritual. Aleluia. É por isso que Jesus, ele disse: é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele por quem venham os escândalos. Aleluia. Aleluia. De lá para cá é necessário que venha, mas daqui para lá, ai de mim se tiver escândalo. Sabe por quê? Deus, ele quer te transformar. Deus, ele quer que você compreenda, que você tenha humildade para saber lidar. Porque a maneira como você responde os ataques, as afrontas e os confrontos, existe uma grande diferença entre afronta e confronto. A afronta, ela vem muitas vezes para te desmoralizar, para acabar com você. Mas o confronto é para que você encontre dentro de você a área da sua vida que precisa ser transformada. A verdade nos confronta, Satanás nos afronta. Amados, é bem interessante e principalmente fundamental você aprender sobre isso. E aonde que você vai aprender? Olhando as coisas simples. Olhando para as coisas simples. Jesus, ele olha, ele pega uma criança e ninguém entende nada. Ninguém entende nada. Jesus aqui, ele está falando de humildade. Como pode alguém aprender de Jesus, que é manso e humilde de espírito, e se tornar um arrogante, um prepotente, um iracundo? Eu posso dizer que eu tive a satisfação de encontrar pessoas assim, porque eu aprendi muito com elas. Foi através delas que hoje eu aprendi a entender a respeito de humildade. Mas eu não concordo que uma pessoa esteja a um nível, numa situação, numa condição, esteja ali naquele local ministrando e ser um prepotente, um arrogante, um iracundo. É por isso que nós precisamos guardar a nossa humildade. Que esse vídeo ele possa te trazer sabedoria, que esse vídeo ele possa sinalizar